E vamos trazer mais um vídeo dessa série de vídeos que a gente está publicando, mostrando aí um racional para montar a sua carteira de investimento. A gente já fez um vídeo com a visão geral da sua carteira, um vídeo focado em ações no Brasil, um vídeo focado em FIIs, FIAGRO, e esse vídeo agora, que é o quarto da sequência, focado em ações americanas, podendo ser investidos por meio de BDRs ainda no Brasil ou com uma conta de investimentos lá fora, em que você pode comprar diretamente os ativos ali negociados na Bolsa de Nova York, né? Ou na Nasdaq. Então, essa é uma visão bastante interessante também sobre o mercado. Espero que contribua bastante aí para os estudos e, a, e a preparação da sua carteira. Se o vídeo ajudar, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Começando com uma visão geral ali, a gente trazendo aí os principais setores do SP500, nos ajuda a dar uma ideia aí do que compõe a Bolsa Americana, né? A área de tecnologia representa 20%, aliás, na composição da B3 nessa área é bem menor, né? Se quiser avaliar como está composto o índice da B3, né, a gente fez um vídeo sobre ações brasileiras que tem um gráfico semelhante, ajuda a ter uma comparação e ver como vale a pena diversificar entre bolsa americana e bolsa brasileira, né? Setor financeiro 16%, saúde quase 15%, consumidor somando aí vai dar 23% e indústria de maneira geral 10%. Já o índice Nasdaq, a gente tem uma participação de 25% nos serviços aos consumidores. Na área de tecnologia são 53%, então o índice Nasdaq ele tem uma forte componente de tecnologia. E vale a pena olhar esse gráfico do estatista, a composição, né, o peso de algumas empresas dentro do índice Nasdaq. Então a gente tem a Apple, que representa 12% do índice, Microsoft e Amazon bastante próximas, aí com 11%, a Alphabet com 7,6% e o Facebook 4,2% e Tesla 2,7%. Ou seja, praticamente aí metade do índice está na mão aí dessas empresas que são gigantes aí da área de tecnologia de maneira geral. Aproveitando também, vamos falar um pouco dos REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos. A gente tem aí 46% voltados para o varejo, 29% são fundos diversificados, 12% fundos de escritório, 11% fundos industriais e 2% são alguns fundos aí especializados. Por exemplo, a gente tem fundos de torre de aluguel lá de espaço para torre de celular. Então, assim, tem diversas categorias que a gente não encontra no Brasil também. E estamos falando de ações americanas, vale a pena conhecer um pouco mais aí sobre dois termos, né, que são os Dividend Aristocrats e os Dividend Kings. Os Aristocrats são empresas que compõem o SP500 e tiveram aumento dos seus dividendos por mais de 25 anos. E tem requisitos mínimos também de fluxo de caixa e capitalização de mercado. Então, dentro dessa categoria, por exemplo, a gente tem a área de utilidades, empresas ali com 29, 49 anos de pagamento de dividendos. A gente tem empresas da área de consumo, por exemplo, o McDonald's entra na categoria ali, empresa bastante famosa, né? Em toda cidade maior do Brasil tem um McDonald's pelo menos. Há outras empresas também focadas aí no varejo, né? A Walgreens, que são a rede de farmácia, né, americana, né, bastante famosa por lá.
A gente tem empresas de materiais básicos, como a Sherwin-Williams, né, produtora aí, pelo menos de tinta, né, o pessoal conhece muito bem ela. Empresas financeiras, a T. Rowe Price entra nessa categoria, por exemplo. Área industrial, a gente tem a Caterpillar, que são a empresa aí de maquinários pesados, né, também conhecida no mercado brasileiro. Na área financeira, né, a gente tem a IBM aparecendo ali com 29 anos, né? E na área de saúde, a Medtronic, né, empresa aí de equipamentos médicos. E energia, né, tem duas aí gigantes do petróleo, a ExxonMobil e a Chevron. São empresas aí com produções bastante relevantes na área de petróleo e gás. E temos REITs também, né? O Essex e o Realty Income, né? O Realty Income, inclusive, a gente fez um vídeo no nosso canal, né? Vale a pena dar uma olhada que você vai conhecer um pouco mais o porte desse REIT. E é sempre interessante aí para termos de conhecimento geral e avaliar se vale a pena investir numa empresa dessa ou não. Mais maiores ainda do que os dividend aristocrats são os dividend kings, que são o mesmo grupo de ações, só que o filtro passa para 50 anos, né? Então a gente dividiu até a categoria, mas a rigor os dividend kings estão dentro dos dividend aristocrats, né? Mas é uma categoria ainda mais restrita, né? E bem mais interessante. A gente tem a área de utilidades, né? A empresa de água americana ali, né? A empresa de água da Califórnia também. São empresas aí com mais de 50 anos de pagamento de dividendos consecutivos. A área financeira, a S&P aparece ali com 50 anos, né? Da área de saúde, a Johnson Johnson, inclusive a gente publicou há poucos dias aí o vídeo específico da Johnson Johnson analisando a empresa. Eu acho que é válido conhecer um pouco mais também, se você se interessar, dê uma buscada ali no nosso canal, você vai encontrar esse vídeo. Da área industrial, temos diversas empresas, a 3M, né, 65 anos de pagamentos ininterruptos de dividendos, né? Então, assim, são empresas aí que têm uma tradição muito grande, né? Na produtos de consumidor, a Coca-Cola aparecendo aí, né, 61 anos, a Pepsi com 50 anos, a Colgate, 60 anos. Então são empresas bem conhecidas, o Walmart aparecendo na lista também. Então são empresas que têm um histórico muito grande, mercados globais, né, e conseguem aí ter essa característica de mais de 50 anos pagando dividendos, né? Ah, e outras categorias aí, como por exemplo a National Fuel Gas, né, que é empresa de gás. Então, aparecendo aí nessa lista dos Dividend Kings, que podemos dizer aí que é o melhor do mercado americano em termos de estabilidade e previsibilidade. Trazendo as ações para as categorias nacionais semelhantes às categorias da B3, né? Lembrando que lá a divisão às vezes é um pouco diferente, mas tentando trazer aí para uma mesma base, né? Avaliando os principais setores, a gente já percebe logo de cara que os dividend yield no mercado americano são mais baixos percentualmente do que o mercado nacional, mas lembrando que a gente está falando de dividendos em dólar. Então eles têm embutido nisso daí a valorização de longo prazo do dólar, por isso que se torna interessante. Dentro desses setores a gente vai pegar três aqui, materiais básicos, petróleo e gás e tecnologia de informação, e uns gráficos interessantes, que é a evolução ao longo do tempo da participação da área de tecnologia dentro do índice da Bolsa Americana, né? Então a gente percebe que a área de tecnologia evoluiu muito nos anos 90 até ter a bolha das .com, mas ela tem um comportamento ali, está se mantendo estável dentro dessa faixa dos 20%. Já as áreas industriais perderam participação, né? No início dos anos 90 eram muito mais relevantes e perderam justamente a participação para a área de tecnologia. É interessante ter em mente esse comportamento americano que a gente percebe que cada vez mais aí temos um mercado consolidado na área de tecnologia lá nos Estados Unidos.
que afeta o mundo como um todo, né? São empresas de alcance mundial. E vamos começar nessa proposta aí de carteira internacional, olhando aí os setores de materiais básicos. A gente pode dividir ele em 4 grandes grupos, né? Embalagens, químicos, siderurgia e metalurgia e mineração. Então, são 4 setores que foram selecionados dentro dessa categoria, justamente para compor a nossa carteira. Então, a gente tem aí alguns até com mineração com margem um pouco mais alta nesse momento, né? Mas todos eles com crescimento na receita e dividend yield na casa de 2%. Na área de embalagens, dentro dessa opção de carteira, eu vou deixar aqui alguns nomes de empresas que valem a pena ser consultadas depois, e aí cada um conhecer um pouco melhor das empresas, caso tenha interesse em seguir e investir nesse setor específico. Na área de embalagens, escolheria uma ação entre a Kimberly-Clark, a Avery Dennison e a PCA, né? São 3 empresas grandes aí dessa área. Na área de químicos, a gente tem empresas aí bem mais conhecidas do público geral, né? A Lindell, a Dow, a LyondellBasell e a DuPont, né? São grandes empresas químicas mundiais, né? Escolheria uma dentro desse grupo. Na área de siderurgia, a gente tem a ArcelorMittal, né, mais famosa talvez aí da maior parte do público, a Baker Hughes e a Parker, né, são empresas aí voltadas para a área de siderurgia e metalurgia. E mineração, temos aí a Southern Copper Corporation, a Barrick e a Freeport McMoran Copper and Gold. É interessante, por exemplo, se você quer ter uma carteira mais diversificada de mineração, por exemplo, a Vale, né, em ação nacional, que você pode investir diretamente pela B3, ela tem um foco em minério de ferro, né? Essas empresas, algumas têm foco de extração de ouro e de cobre, então daria um grau de diversificação bastante interessantes aí na sua carteira de mineração. Lembrando que o porte da Vale é um porte bastante grande aí e semelhante aí, até maior que essas empresas estrangeiras, tá? Bom, e agora vamos trazer então uma área que é gigantesca dentro da Bolsa Americana, que é a tecnologia de informação, a proposta de colocar 35% na carteira. São 3 grandes áreas, a área de biotecnologia, a área de computadores e equipamentos e a área de programas e serviços, né? Já chama atenção que a capitalização, né, o valor de mercado somado aí das principais empresas dessa área é gigantesco. Dividend yield é um pouco mais baixo, né, na casa aí, numa média aí de quase 1%, né? Mas tivemos aí um crescimento bastante importante de receita, como a gente percebe aí nos últimos 5 anos. Na área de biotecnologia, então, a proposta da carteira seria uma ação entre Amgen, Gilead, Medtronic e Moderna, né? Moderna talvez seja a mais famosa aí, ganhou um pouco mais de notoriedade nas notícias recentemente, né? A área de computadores, aqui a gente escolheria 2 ações entre essas 5, que são empresas gigantescas, né, de fabricação de chips, né, e tecnologia de maneira geral. Aqui dentro temos a Apple, né, não precisa falar nada, inclusive a gente tem um vídeo com análise específica da ação da Apple no canal. A TSMC, que é a fabricante de chips em Taiwan, vale a pena também dar uma olhada, a gente tem vídeo no canal. A Intel também temos uma análise no canal também. Fabricante aí de processadores de maneira geral, né, para os computadores. A Cisco e a Nvidia completando a lista. Então são empresas aí de porte bastante interessante, alcance global, vendas globais, né, que valeriam a pena aí compor qualquer carteira. E agora a parte de programas e serviços, a gente tem aí, eu escolheria uma entre as diversas ali, né? Microsoft, Alphabet, Facebook, Oracle, SAP. Então são empresas aí que têm aplicativos e programas aí que afetam o mundo inteiro, né? Por exemplo, quem não tem um celular, tem ou conhece alguém com celular Android, né, da Alphabet. A Microsoft, né, sistema Windows aí presente em todos os computadores. O Facebook ganhou muitos usuários, né, tem até passado aí por uma dificuldade um pouco maior, mas
é uma empresa também de alcance global. A Oracle, né, com disposição de programas, com banco de dados, né, para empresas bastante relevantes, e assim como a SAP também, né, atua bastante aí nessa área corporativa. E finalmente vamos colocar aqui o último setor dessa carteira exemplo, colocando 35% da carteira, que é o setor de petróleo e gás. É um setor bastante grande. No Brasil a gente tem praticamente Petrobras, né, ou outras empresas bem menores que a Petrobras, só que a Petrobras tem o inconveniente do acionista controlador, que é o governo brasileiro. Mas dentro dessa área a gente tem diversas empresas lá fora possíveis de serem investidas. Há algumas com participação relevante estatal, outras não, né? Basicamente ali dentro dessa carteira exemplo, até para diversificar, colocaria 4 ações, escolheria dentro desse grupo gigantesco, que envolve British Petroleum, ExxonMobil, Chevron, Shell, Equinor, a Schlumberger, que é uma empresa que presta serviços na área de petróleo e gás, a Total, a ConocoPhillips e a Marathon. Então são grandes empresas com participações relevantes, produções também relevantes e estão disponíveis ali no mercado americano, tornando aí possível o investimento para o investidor aí internacional. Vale a pena também, caso você opte por investir por meio de BDRs, ficar muito atento à liquidez diária de algumas BDRs. Elas têm aumentado o nível de liquidez, portanto essa lista aqui não se limita a ela, né? Futuramente ali, se você estiver vendo esse vídeo daqui a 3, 6, 9 meses, pode ser que tenha mudado e tenha entrado algumas outras BDRs de maior liquidez. Mas eu listei aqui alguns exemplos de BDRs que você pode comprar diretamente na B3 e com o seu nível de liquidez. Então temos aí algum exemplo, né? Tesla e Mercado Livre são empresas que têm um excelente nível de liquidez. A JP Morgan, Chevron, a própria Exxon, Nvidia, né, estão em outro patamar de liquidez, um pouco mais baixo. A Berkshire, em 3 milhões de liquidez diária, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, aparece aí na lista, né, das maiores liquidez. Tem algumas, né, GE, Intel, Visa, né, que já tem um nível menor de liquidez. Então vale a pena. A própria Coca-Cola, Bank of America, né? São empresas gigantescas, mas é sempre bom olhar essa questão da liquidez antes de investir. Outro grupo ali, a gente tem a Meta, Microsoft, Amazon, Starbucks aí, como BDRs de altíssima liquidez. E aí um grupo mais baixo, né? Até empresas bem famosas aí, conhecidas do público, como Netflix, a McDonald's, AT&T, que tem um nível de liquidez bem mais baixo, né? Então é sempre importante ali. Eu costumo passar a régua ali em termos de R$ 1 milhão de liquidez diária, que é o nível de liquidez que normalmente não vai te trazer grandes dores de cabeça aí para movimentar, fazer compras e vendas de ações ao longo do tempo. Sempre importante ficar atento a esse assunto. Falando em termos de investimento no exterior, a gente tem também, além das BDRs, tem a opção de abrir essas contas digitais. Surgiram algumas que permitem fazer investimento no exterior. Não é propaganda de nenhuma delas, né? Mas são opções que eu identifiquei recentemente, principalmente nessas fintechs, que pode ser uma opção interessante, né? O C6 Bank, ele tem, né, na sua propaganda ali, ele traz essa informação permitindo fazer compras de ativos lá fora, então me parece uma opção interessante. E a Nomad, que ela tem a conta global também e permite a compra e venda de ativos no exterior. Então são duas opções, inclusive a Nomad
eu consegui uma informação sobre um cadastro com cashback de 2% e tem um código ali que permite esse cadastro. Você pode optar por uma ou por outra, são duas opções, infelizmente não tem tantas opções quanto poderia, mas são formas de se abrir uma conta fora, estando no Brasil, né? Sem precisar ter documentação no exterior ou ter algum local de moradia no exterior, como alguns países exigem. Então, acaba sendo uma opção para você que quer investir e ter essa carteira em dólar, né? E com rendimento em dólar aí. Lógico que isso não isenta de pagamento de imposto, né? Tem a declaração de imposto de renda no Brasil, né? O domicílio fiscal de cada um continua sendo no Brasil, portanto, tem essa opção. Eu acredito até que por serem opções nacionais, esses dois aqui, te facilita um pouco mais aí, né? A você declarar e ter informações ali detalhadas do que você precisa para declarar o imposto de renda também. E por fim, completando a nossa carteira ali, né, a gente tem agora com ativos de ações brasileiras, fundos imobiliários e estoques, né, são ações americanas. A gente fica com esse nível de diversificação, a gente percebe aí que são bastante ativos, né, mas apresentam aí uma diversificação interessante. Por exemplo, se a economia do Brasil estiver indo mal, a tendência do dólar subir, então você tem a parte de geração de dividendos lá no exterior que vai estar compensando isso daí, né? Em compensação, se o dólar cair, você tem os ativos nacionais ali gerando dividendos também, que inclusive é a maior participação da carteira, te permitindo aí investir lá fora. Então, dessa forma, se consegue diversificar aí de uma boa maneira a sua carteira de investimentos. E espero que o vídeo tenha trazido alguns insights para vocês, algumas opções de ações que de repente vocês não estavam pensando em investir, que depois de ver o vídeo pensam em estudar um pouco melhor e tal. É evidente que é uma forma de pensar só, né? Não é a única, existem diversas formas de se montar uma carteira. Também, se tiver alguma crítica ou comentário, né, fique à vontade para fazer nos nossos comentários ali. E se o vídeo ajudou em seus estudos, fique à vontade também para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal.